Bom, o presidente russo Vladimir Putin disse nesta terça-feira que os Estados Unidos estão tentando puxar a Rússia para um conflito armado sobre a Ucrânia e que a Rússia, de fato, não queria, alertando que o Ocidente ainda não satisfez as demandas da Rússia por uma esfera de influência na Europa Oriental, mas que ele esperava um diálogo muito construtivo com Joe Biden. Putin, cuja decisão de reunir 100 mil soldados perto da fronteira ucraniana precipitou a atual crise diplomática, acusou os Estados Unidos de tentar incitar seu governo a iniciar um conflito armado, a fim de criar um pretexto para sanções ocidentais mais duras contra a Rússia. Ele disse que a sua tarefa mais importante é conter o desenvolvimento da Rússia. Isso o Vladimir Putin falando em relação a Joe Biden. E ele acrescentou dizendo que a Ucrânia é apenas um instrumento para atingir esse objetivo. Isso pode ser feito de diferentes maneiras, né? Como puxar eles para algum conflito armado e depois forçar seus aliados na Europa a decretar essas duras sanções contra a Rússia, né? Que está meio que disputando o cenário de potência econômica com os Estados Unidos, ao lado da China também. Em Washington, a Secretaria de Imprensa da Casa Branca reagiu ironicamente aos comentários de Vladimir Putin, comparando esses comentários, né, quando a raposa grita do alto do galinheiro, né, que está com medo das galinhas. Em resposta, a secretária de imprensa da Casa Branca disse que já sabem quem é a raposa nesse caso, né? Estão se referindo a Vladimir Putin. E disse que a Rússia tem 100 mil soldados na fronteira e que eles são os agressores e não a Ucrânia. Que o papel dos Estados Unidos é defender aqueles que não podem se defender. Maravilha, né? Isso nós vimos lá claramente com aquele posicionamento que eles tiveram no Afeganistão no ano passado. Mas tudo bem. Um porta-voz do Departamento do Estado, chamado Ned Price, recusou-se a responder diretamente às declarações de Vladimir Putin, dizendo que tudo é necessário ainda apenas se observar, porque Putin pode também estar blefando. Os comentários de Putin em uma entrevista coletiva em Moscou com o primeiro-ministro Viktor Orbán, que é da Hungria, marcaram o primeiro dia tenso desde dezembro, em que ele falou publicamente sobre essa crise que ameaça a segurança e a estabilidade europeia e que tudo depende de uma rendição pacífica da Ucrânia, mais ou menos isso, e a não intervenção dos Estados Unidos. O Kremlin reagiu por escrito, né, dizendo que a OTAN não pode expandir ali as suas tropas para o leste, garantindo que a Ucrânia nunca se junte à aliança da OTAN, tá? Ou seja, não apareça ninguém para defender a Ucrânia, porque a gente quer tomar e pronto. Putin também descreveu a possibilidade de a Ucrânia aderir à OTAN como uma espécie de ameaça existencial não somente para a Rússia, mas para a paz mundial. Ele disse que uma Ucrânia aliada do Ocidente vai ficar fortalecida ali com armas da OTAN, que poderia lançar uma verdadeira guerra contra a Rússia, e aí, meu irmão, o bicho vai pegar. A Rússia também disse que não teve nenhum problema quando anexou ali a Crimeia em 2014 e que foi um movimento meramente legítimo. Bom, em declaração, ele disse que se olharmos para todas essas questões de maneira profunda e séria, fica claro que para evitar um desenvolvimento tão negativo da situação, né, e a Rússia diz que quer evitar isso, os interesses de todos os países, incluindo da Rússia, devem ser verdadeiramente levados em consideração e uma maneira de resolver este problema tem que ser o diálogo, e não a intromissão da OTAN, dos Estados Unidos ali na questão, segundo Vladimir Putin. Os Estados Unidos e a OTAN entregaram respostas por escrito, né, sobre as demandas da Rússia na semana passada. E a Rússia ainda não respondeu formalmente, mas Putin disse que ficou claro que as principais preocupações russas acabaram sendo completamente ignoradas. Putin ameaçou em dezembro, para quem não lembra, né, dizendo que a Rússia tomaria medidas tecnomilitares não especificadas se o Ocidente não atendesse às suas demandas, né? Muito diplomata, digamos aí, de passagem, o presidente, o líder russo.
Ele não repetiu essas ameaças agora na terça-feira e, em vez disso, soou meio que um tom otimista, descrevendo a diplomacia que está em andamento, pelo menos por parte dele, segundo ele. Ele também observou que o presidente Emmanuel Macron da França poderá em breve visitar Moscou. E eu pergunto a vocês, o que é que Macron quer fazer lá? Putin disse que espera eventualmente que eles tenham uma boa solução, embora não seja muito fácil. Mas ele acredita que o Emmanuel Macron vai dar uma forcinha nisso aí. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres que as autoridades russas ainda estão redigindo uma resposta formal às propostas de segurança que foram apresentadas pela Casa Branca, destinadas a diminuir a crise na Ucrânia e que estarão prontas assim que Putin decidir o que ele quer fazer. Putin e as pessoas próximas a ele disseram publicamente que a Ucrânia, né, com seus laços políticos e culturais de longa data com a Rússia, não é um país legítimo. Né? A mesma coisa a China fala sobre Taiwan. Autoridades russas negaram quaisquer planos de atacar a Ucrânia, mesmo quando o próprio Putin manteve silêncio sobre o assunto. Putin havia abordado o assunto pela última vez no dia 23 de dezembro de 2021, quando adotou um tom mais combativo em uma entrevista coletiva anual, onde ele responde ali jornalistas de todo o mundo. Quer dizer, alguns países que vão lá entrevistar ele, enfim, fala que é de todo mundo, mas na verdade não é. Vai mais a galera do Reino Unido, o pessoal ali da Europa mesmo, né? Segundo Putin, foram os Estados Unidos que vieram com seus mísseis, né, atacar a casa deles, né, que eles foram se meter em uma coisa que não era da conta deles, enfim. Em meio às mensagens contraditórias, a Rússia continuou a concentrar tropas em torno da Ucrânia, inclusive na Bielorrússia, que fica ao norte. A Rússia diz que as tropas reunidas na Bielorrússia vão participar de exercícios militares ali com seus exércitos até o dia 10, entre o dia 10 e o dia 20 de fevereiro, segundo o que foi reportado. O encontro de Putin na terça-feira com o Orbán foi parte de uma enxurrada de diplomacia destinada a desarmar a crise, segundo eles. Antes de se encontrar com o líder húngaro, Putin conversou por telefone nessa terça-feira com o primeiro-ministro italiano, tá? E alertou que um agravamento da crise iria produzir sérias consequências para o planeta. Bom, um dia depois dos Estados Unidos e a Rússia se enfrentarem em uma sessão aberta, notavelmente hostil no Conselho de Segurança da ONU, os principais diplomatas das duas potências conferiram nessa terça-feira, né, como é que está o andamento das negociações e vão tentar, mais uma vez, abafar a tensão, aliviar a tensão com o que eles chamam de diplomacia. Ao mesmo tempo, os líderes da Grã-Bretanha e da Polônia visitaram a Ucrânia, enquanto os países da OTAN trabalhavam para apresentar uma frente única contra a agressão russa e diminuir a temperatura da crise. Para encerrar, outras iniciativas diplomáticas estavam em andamento. O presidente Vladimir Putin da Rússia pode falar nos próximos dias com o primeiro-ministro Boris Johnson da Grã-Bretanha e apresentar planos que estão sendo feitos ali para que Putin se encontre também com Emmanuel Macron e assim encontrarem uma solução pacífica para o conflito. Ou seja, ao olhar da Rússia, a única solução pacífica que existe é saiam da frente, deixe-nos invadir a Ucrânia, né? E que se dane a soberania daquele país. E quem intervir vai mexer com a gente, vai mexer com a China e agora também a Coreia do Norte que está testando arma nova aí, enfim. O clima está tenso.